E, cara, qual é o erro de pessoas inteligentes que pensam muito? Eu percebi o meu erro. Eu não quero me colocar como inteligente, mas eu penso muito. E o meu erro, cara, era tentar controlar a mente. Olha só, tem aquela velha história, né? Não pensa num cachorro azul. Não pensa num cachorro azul. A mente, ela traz automaticamente o cachorro azul. Ela tá defendendo uma ideia, trazendo o cachorro azul à tona. E tu pensa, porra, como é que eu vou controlar isso? E eu percebi que a mente, ela é tipo um cavalo selvagem, a analogia que eu faço. Imagina um cavalo chucro, né? Pra quem é do Rio Grande do Sul, um cavalo chucro mesmo, que tu não consegue chegar perto dele, que ele dá coice pra tudo que é lado e tal. Então, ele é chucro. Então ele tá ali, tá contigo, faz parte de ti. Tu precisa aprender a domar ele. Se tu quiser domar através da força, tu vai machucar ele e ele vai se virar contra ti assim que ele puder. Vai ficar mais agressivo ainda. Vai ficar mais agressivo ainda. E até às vezes tu pode colocar ele digamos, sob teu controle ali, mas... Não dura, né? Não dura. E eu comecei a entender, cara, eu preciso domar a mente. Eu preciso ser amigo dela. Eu preciso entender ela, preciso conhecer ela, preciso entender os mecanismos por trás. E ali, como eu pratiquei a respiração por muito tempo, chegou 2016 e me falaram ontem ou hoje, do Eckhart Tolle, que se perguntassem para ele uma única coisa, se fosse deixar um único vídeo, uma única mensagem, uma única coisa, sobre o que ele faria, esse curso, essa frase, sobre respiração. Ele falou. Em 2016, quando eu morei no Canadá, porque eu sou meio nômade assim desde 2014, morei com a minha irmã e um amigo dela tinha emprestado, o Adam, tinha emprestado o livro que ele não sei se já leu, do Tools of Titans, não, do Tim Ferriss. Não. Então ele é um livrão, uma naba, tipo uma bíblia assim, e ele entrevista muitas pessoas e ele sempre perguntava uma pergunta: o que você colocaria num outdoor para milhões de pessoas ver? E a minha resposta, aí tu pergunta pra ti mesmo, né? O que tu colocaria? Essa é uma boa de uma pergunta pra tu buscar algo que tá precisando dentro de si, né? E pra mim veio respiração. Mano, respirar seria assim, se fosse pra uma coisa só, eu queria que a galera respirasse. Porque eu acho que isso mudaria o mundo. E por que ela é tão importante? Como é que ela altera o nosso estado mental, que é uma coisa... Exato. Subjetiva. Exatamente. Então, nesse momento ali que eu vi essa... Eu me peguei, porra, isso aqui é importante pra mim. E eu entendi o seguinte: ao invés de tentar controlar a mente, que é o grande erro das pessoas que pensam bastante, que são inteligentes, porque eu acredito, cara, que a maioria das pessoas são muito inteligentes, elas têm uma mente bem pensante, racionais, lógicas. Só que quando a gente não exercita muito isso, vai ficando de lado, né? E o erro é tentar controlar a mente, mano. Como se tu fosse colocar o cavalo em um estábulo, e ele é um cavalo que quer liberdade sempre. Tá? Algo que tá tentando sempre expandir, está tentando conter ela num container. E a respiração era o que me dava espaço e me colocava no estado de presença. E aí eu tenho hoje um significado de presença que assim que faz muito sentido pra mim. Eu recebi numa ayahuasca, assim, tá no meio de uma ayahuasca, tendo uma experiência muito feliz, assim, e me veio isso, que a presença é o espaço, a presença é o espaço entre os significados. Explica mais. A presença é o espaço entre os pensamentos que a gente tem. Mas por que tu usou a palavra significados? Porque todo pensamento tem significados. Então, pra eu variar, só pra galera poder entender, é o espaço, mano. O espaço que existe entre os significados, entre os pensamentos que a gente tem. Sabe, digamos, entre um carro e outro na Avenida Paulista, tem um espaço. Quanto maior esse espaço, melhor tu vive. Hoje, pra mim, presença é um estado de sobrevivência. Mas por que é tão importante ter essa presença e por que esses significados eles são prejudiciais? Beleza. Então, pra mim é importante pra não enlouquecer. Eu vejo o mundo muito acelerado, tá sendo tudo é estímulo hoje pra nos acelerar. Então, quando eu faço um tipo de respiração,
Existe um mecanismo que eu posso explicar, mas isso afasta da loucura da mente. É como se tivesse aquele monte de pensamento, irmão, e eu conseguisse pegar um balão de ar e ganhar um espaço, ganhar distância entre o que está acontecendo na loucura da minha mente e o observador. Por que a mente ela tende ao caos? Quando tu usou a analogia do cavalo ali, quando ele tá sem espaço, ele vai enlouquecer e vai quebrar tudo, né? Tudo que tá ao redor. Por que ele vai quebrar tudo ao redor se ele estiver sendo contido? Por que ele não tende a coisa boa? Por que a mente não nos leva para lugares bons? Mas ela nos leva também, né? Mas normalmente ela nos leva para os lugares ruins, né? Então, cara, aí tem várias coisas, tá? Mas a resposta tá dentro das identidades. Quanto mais coisas tu se considera ser, quanto mais coisas tu gosta ou desgosta, mais tu vai precisar defender aquilo no automático. Um exemplo. Tá? Prepara aí e começa a tentar observar os pensamentos que vêm na tua cabeça. Mas eu vou te falar uma coisa que, mano, é uma verdade. Chocolate, o gosto de chocolate é muito ruim. O gosto de chocolate é horrível. Agora para. Dá uma pausa, pega esse pedaço do que aconteceu agora nesses últimos 10 segundos. Qual o pensamento que veio quando eu falei que chocolate tinha um gosto muito ruim? Eu achei engraçado alguém falar ter isso. essa ideia. E qual o pensamento que veio? É verdade, é mentira, ele tá viajando, ele tá louco. Ele tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Por quê que esse pensamento veio? Por que esse pensamento vem? Por que alguns que estão ouvindo tiveram pensamento, esse louco tá viajando? Por quê? Porque a mente, automaticamente, o intelecto, vai defender as identidades que tu criou. Quanto mais identidades, mais defesas. Então, mais pensamentos. Isso é um pouco complexo, talvez, de entender. Mas, cara, pensa. Quanto mais coisas tu cria, mais tu vai querer defender. Quanto mais bens materiais tu tem, mais tu vai brigar por eles. Sim, porque ele significa a tua identidade. Se eles morrerem, tu acha que tu morreu. Exatamente. Então, assim, essa talvez seja uma coisa avançada de falar, mas a única identidade que eu quero ir deixando, eu não tô nesse nível ainda, mas eu percebi que o desenvolvimento humano, irmão, fez muito mais sentido quando eu apontei para desconstrução do que tentar acumular coisas, acumular confiança, acumular um monte de coisa. Desconstruir quem eu considerava ser. E eu não quero ser mais. Então essa é a minha, digamos, otimização. É tipo, mano, pensa em lapidar um diamante. De verdade, nessa analogia. Quando tu lapida o diamante, tu tem que estar tirando coisa dele. Tu não tá acrescentando. Para ele ficar mais bonito e mais valioso, ele tem que ser tirado coisas. Então tu desconstrói as identidades. Por exemplo, tem várias identidades hoje que minha namorada fica louca comigo às vezes. E aí, gostou? E eu falo, é o que é, né? Isso assim. Está o que tá, se tu quer saber assim, se agradou, tá legal. Você tá perguntando pro meu grande ser ou pro meu ego? Qual dos dois É, quer tipo que responda isso. agora? Porque daí tu vai se desvinculando. Tu vai se desvinculando disso, cara, e a tua vida fica com mais paz. Mano. Aí tu começa a ter pensamentos bem mais tranquilos. Tu não tem que defender tanta coisa. Tu não tem que tá julgando como gosto, não gosto toda hora. É uma vida de muito mais qualidade. Mas a questão do gosto... Tu tem algum gosto? Por música, Todos os gostos eu tenho. Uma música, tu não tem... Eu tenho todos os gostos. Tu não tem uma música que tu odeia? Tem todos os gostos. Não, para. Você tem uma música que tu odeia? Alguma... Tipo assim, que ouve te incomoda? assim, me incomoda funk, por exemplo. Então. Muitos dos funk me incomodam. Mas e aí, isso não é também... O que é isso? É o gosto. Só que eu não me identifico mais com o gosto. Sim. Eu não digo assim, ó, eu sou um cara que odeio funk. Isso. Não vai me ouvir falando isso. Por isso que eu nem penso nisso. O funk tanto faz, pra mim tanto fez, entendeu? Agora, quando eu ouço, dá aquela tipo, caralho. E daí eu já me ligo, mano. É o que tá acontecendo, não tem o que fazer. Tá tocando. O que eu vou fazer, velho? Tá tocando, já tá tocando. Sim, Eu não vou me incomodar com isso. Eu não vou me definir pelo que eu não tô gostando no momento. Exatamente. E aí eu vou percebendo, mano, desconstruindo, entendeu? Porque daí eu não fico brigando. Imagina se eu ficasse... Que merda, tô tocando funk, né, brother? Puta que pariu, brother. Já viu?
Por que eles tocam isso? Estão estragando com a cultura brasileira. E tu fica nessa viagem, quanto mais tu viaja, mais a tua mente cria pra defender aquilo que tu criou. Uhum. Tá sacando? Sim. Uhum. E aí, mano, e digamos assim, ó, tá nessa loucura, tu tá ali e tal, tipo, quer sair. O que tu faz? Respira. A hora que tu respirar, tu saiu da mente e entrou no corpo. Tu começou a prestar atenção num mecanismo do corpo. E agora eu te pergunto, qual é o único mecanismo interno do corpo que você tem algum tipo de controle? A gente fala de autocontrole, né? E busca isso muitas vezes. Tu pode controlar coração, rim, fígado, intestinos, nada. Mas a respiração, por algum motivo, o Criador nos fez com o poder da escolha. O poder da escolha de se eu vou respirar no automático, ou se eu vou deixar a respiração no automático, ou se eu vou escolher respirar porque eu quero. Segurar, inspirar mais longo, inspirar mais devagar, expirar mais rápido. E eu comecei, por isso que eu fiquei tão fascinado, velho. Porque eu falei, nossa, nenhum outro animal do planeta tem, provavelmente, tá? As baleias, o cara não sabe, né? Mas provavelmente nenhum outro animal do planeta tem essa capacidade de escolher quando respirar. Só o ser humano. E é só esse sistema que a gente controla. Tenta controlar pensamento. E o pensamento, velho, ele é um cavalo chucro. A mente é o cavalo chucro, tu vai domando aos poucos. Mas tu esperar ser um bom domador daquele cavalo, quando tu poderia estar usando a respiração desde pequeno, é bizarro. Você não saber do mecanismo de autocontrole que existe dentro da gente. E ninguém fala. Porque não é lucrável, mano. Não interessa pra farmácia.